Hoje vamos falar sobre soluções em séries de potências de equações lineares de segunda ordem, homogêneas. Nós vamos precisar de alguns resultados de séries e alguns resultados de números complexos. Eu escrevi um texto sobre números complexos, introdução aos números complexos, que está na minha página. E eu já falei dele numa aula anterior desse texto. Vou voltar a falar dele agora. Então, os números complexos, eles aparecem da necessidade de resolver equações desse tipo, equações quadráticas, né? Por exemplo, x2 mais 1 igual a zero. Essa equação não tem raízes no conjunto dos números reais. Então, mas pode-se mostrar que ela tem uma raiz, né? Não está no conjunto dos números reais. Então, a gente chama de I uma dessas raízes. Então, pela definição da equação, né? A gente vê que I ao quadrado é igual a menos 1. E aí, a partir daí, a gente define o conjunto dos números complexos como sendo o conjunto das combinações lineares reais de 1 e I, né? Ou seja, é o conjunto dos números da forma A mais BI, em que A e B são números reais. A gente pode definir as operações de soma, né, como se, da mesma maneira que a gente define com números reais, né? Se isso aqui, BI e DI fossem números reais, a gente somaria exatamente dessa forma. Então, nós vamos definir a soma dessa maneira e o produto também, né? Se isso aqui fosse números reais, eu podia distribuir aqui, seria A mais C, A mais DI, BI vezes C, mais BI vezes D. Então, usando o fato de que I ao quadrado é menos 1, o produto seria exatamente esse que está aqui. Então, agora, aqui é uma definição, né? Com essa definição de soma e multiplicação por escalar, aí a gente pode verificar que o conjunto assim definido, né? É o conjunto chamado conjunto dos números complexos, satisfaz aquelas propriedades que os números reais satisfazem. A comutatividade da soma, a associatividade da soma, o elemento neutro da soma, né? O elemento, o inverso aditivo, né? O elemento simétrico. Também comutatividade do produto, a associatividade do produto, o elemento neutro do produto, né? E o inverso multiplicativo, né? Definido dessa maneira, satisfaz essa propriedade, né? Que é o que a gente espera do inverso multiplicativo. Multiplicado por V dá igual a 1, né? E a distributividade do produto em relação à soma. Essas 9 propriedades caracterizam o que a gente chama de corpo, né? E dessa maneira, o corpo esse conjunto de números complexos é um corpo, e é um corpo que contém o corpo dos números reais. Bom, daí vamos tomar o nosso objetivo, né? Que é resolver equações quadráticas com delta menor que zero. Então, vamos começar com a equação dessa forma, x2 mais a igual a zero, com a positivo. Então, essa equação não tem raízes no conjunto dos números reais. Mas agora, como definimos os complexos, ela tem duas raízes, né, que pode ser, a gente pode verificar por substituição. Menos raiz de A vezes I e mais raiz de A vezes I.
é só elevar ao quadrado, né? Cada uma delas, né? E usar o fato de que i ao quadrado é menos 1. E a gente vai ver que tanto x1 quanto x2 satisfazem essa equação. Né? Aqui tem um exemplo. Se eu tiver a equação x2 mais 5 igual a 0, então ela tem como raízes mais ou menos raiz de 5i. Agora vamos considerar uma equação quadrática completa, com o delta menor que zero. Né? Então, se a gente completa o quadrado, né, coloca o a em evidência e completa o quadrado, eu vou ter exatamente essa expressão que está aqui. Né? E agora posso dividir por a, o a é diferente de zero, então vou ficar com essa equação x mais b sobre 2a ao quadrado mais 4ac menos b2 sobre 4a2, que é o numerador aqui é exatamente menos delta. E como o delta é negativo, menos delta é positivo. Né? E assim, essa equação que está aqui, ela é do tipo dessa daqui, ó, né? A menos de uma translação. Então, é só trocar x mais b sobre 2a, chamar de x', que vai ser uma equação daquele tipo. Então, a solução vai ser x igual a menos b sobre 2a, né? Mais ou menos, né, que seria o a daquela outra equação, nesse caso é menos delta sobre 4a2, então vai ser raiz disso aqui. Então, raiz de 4a2 é 2a, então as raízes dessa equação são essas aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de menos delta i sobre 2a. Se pegar esse exemplo aqui, ó, x2 menos 4x mais 13, então o delta é menos 36, né? E as raízes, então, vão ser menos b, que é 4, né? B é menos 4, então menos b é 4, mais ou menos raiz de 36, raiz de menos delta. O delta é menos 36, então menos delta é 36, raiz de 36i sobre 2, que vai dar, né, simplificando aqui, raiz de 36 é 2 raiz de 9, né? Então, vai dar 2 vezes 3. Então, corto 2, vai ficar 2 mais ou menos 3i. Bom, outro conceito que a gente precisa é a parte real, parte imaginária e o conjugado de um número complexo. Se o número complexo está na forma a mais bi, então a parte real é a e a parte imaginária é b. Né? Não é bi, a parte imaginária é b. A parte imaginária é o número real que multiplica pela unidade imaginária, multiplica por i. E a gente define também o módulo de um número complexo como sendo raiz quadrada de A2 mais B2. Né? E o conjugado. A conjugação é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. Então, se o número complexo é 4 mais 3i, o conjugado é 4 menos 3i. Né? E nesse caso, o módulo é raiz quadrada de 16 mais 9, ou seja, raiz quadrada de 25, que é 5. Né? E o módulo e o conjugado satisfazem essas propriedades que podem ser verificadas. Né? Se você multiplica um número complexo pelo seu conjugado, dá o módulo dele ao quadrado, o conjugado da soma é a soma dos conjugados, e o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Usando conjugação, o inverso multiplicativo de um número complexo pode ser calculado assim, ó. Você multiplica numerador e denominador pelo conjugado, o denominador fica módulo de z ao quadrado. Então, se z for a mais bi, então o conjugado é a menos bi, o módulo de z ao quadrado é a2 mais b2.
Agora, separando a parte real e a parte imaginária, fica com essa expressão aqui, ó, A sobre A2 mais B2 mais menos B sobre A2 mais B2i. Então, a parte real de 1 sobre Z é A sobre A2 mais B2 e a parte imaginária de 1 sobre Z é menos B sobre A2 mais B2. Bom, um outro conceito que a gente precisa é o de plano complexo, né? Assim como todo número real a gente identifica com um ponto da reta, todo número complexo a gente identifica com um ponto no plano, né? Da seguinte maneira, né? No eixo X a gente marca a parte real e no eixo Y a parte imaginária. Então, todo número complexo Z igual a mais BI, ele vai ser o ponto, né? Vai ser identificado com o ponto AB no plano cartesiano, né? E aí, com essa identificação, o módulo do número complexo é exatamente o comprimento do segmento que vai da origem até o ponto AB. Então, assim, e o conjugado, ele é o simétrico em relação ao eixo X, né? Conjugado de um número complexo, porque o conjugado de A mais BI é A menos BI. Então, quer dizer que é obtido trocando o sinal da parte imaginária. Então, quer dizer que é o reflexo do ponto AB em relação ao eixo X. Vocês podem olhar depois, tem uma página que eu fiz no GeoGebra, né, que ilustra esses conceitos. A gente pode até ver aqui, deixa eu ver. Aqui é uma página interativa, aqui você pode mudar aqui o número complexo e vai aparecer do lado esquerdo aqui a parte real, a parte imaginária e o módulo do número complexo. E aí, né, se inverter aqui, também você pode marcar aqui e mostrar o conjugado. Então, como eu disse, o conjugado é o simétrico, né, é o ponto simétrico em relação ao ponto AB, em relação ao eixo X. Então, se eu trocar aqui, ok. Então, lembrando que como as raízes de uma equação quadrática, né, elas são da forma A mais ou menos, aqui ó, a forma como as equações, as raízes da equação do segundo grau, né, a gente vê que as raízes elas são conjugadas uma da outra, né? Isso acontece, né, que isso acontece com qualquer polinômio com coeficientes reais, né? As raízes complexas elas aparecem sempre aos pares, uma conjugada da outra. Então isso é que a gente precisa de números complexos. Agora nós vamos ver um pouco sobre séries, né? Séries de potências. Uma série é uma expressão dessa forma, né? Você pode pensar que a generalização é uma generalização de um polinômio, né? Ou dos polinômios. Enquanto um polinômio é da forma A0 mais A1x mais A2x2 mais ANxN, né? Ou seja, termina num determinado ponto, né? Para um determinado valor de n. Uma série você pode pensar que é um polinômio que não termina, né? A gente sempre escreve com reticências. E varia com x, né? Então, você pode definir uma função que para cada x associa essa soma. Bom, mas o que significa essa soma, né? Exatamente? Essa soma que não termina. Formalmente, isso aqui significa um limite, né? É um limite de somas finitas.
Então, esse somatório com o infinito em cima, ele é exatamente isso aqui, é o limite quando n tende a infinito, de n de 0 até n, maiúsculo, de a n xn. Né? Então, essa é o valor, né? É a definição, né? da soma da série. Né? Nem sempre a gente consegue calcular esse limite, o valor dele. Né? É mais frequente a gente saber se ele existe, se tem um valor finito ou não. Né? Existe, e no cálculo 2 você aprende alguns critérios, né, para saber para quais valores de x essa série converge, né, tem um valor finito. E o conjunto o valor de R, né, definido dessa maneira, né, o conjunto do x, tá, que para módulo de x menor que R, a série converge, esse R é chamado raio de convergência da série. Aqui a gente não vai precisar de usar nenhum critério para achar o raio de convergência. Esses critérios são estudados no cálculo 2, né? Critério da raiz, critério da razão. Mas aqui o resultado que garante a solução em série de potências, ele também diz qual é o raio de convergência. E o resultado que nós vamos trabalhar, que nós vamos usar, é esse que está aqui. Então, primeiro, qual é a equação? Que tipo de equação a gente pode resolver por série de potências de x? Equações em que os coeficientes são polinomiais. Né? Então, a equação linear de segunda ordem com coeficientes polinomiais. Então, o coeficiente de y duas linhas é um polinômio p de x, o coeficiente de y' é um polinômio q de x, e o coeficiente de y é um polinômio r de x. Além disso, zero não pode ser raiz do polinômio p de x. Então, p de zero tem que ser diferente de zero. Então, essas duas condições que são necessárias para que uma equação dessa forma tenha solução em série de potências de x. Isso acontecendo, então eu posso dizer que essa equação tem uma solução em série de potências de x. Agora, nós já vimos que toda equação linear de segunda ordem, homogênea, a solução geral é uma combinação linear de duas soluções fundamentais. Então, essa série que está aqui, isso é geral, né? Mas ela pode ser escrita como uma combinação linear de duas séries, em que as constantes arbitrárias, né, da solução geral são exatamente os coeficientes A0 e A1 da série de potências. E aí, para cada equação, vai variar esses coeficientes Bn e Cn. Né? Outra coisa é que essa série aqui está começando em 2. Quer dizer, essa primeira solução fundamental é uma série em que não tem o coeficiente de potência x, né? O coeficiente de x na série é zero. Então, essa série não tem o termo x, né? Ela é A0, mas não tem o A1, né? X, e depois vem B2, X2, etc. Então, esses BNs estão aqui, é que a gente vai encontrar para cada equação que a gente for resolver. Bom, e a outra solução fundamental não tem o coeficiente de grau zero, né? Essa daqui não tem o termo de grau 1 e essa não tem o termo de grau zero, que está na série de K, né? Está na outra solução fundamental. Então, por isso que ela tem essa forma, né? Então, ela não tem o termo de grau zero, então o termo de grau 1 é x, e depois vem de grau 2, etc., né? Com o coeficiente Cn, que a gente vai determinar para cada equação. Então, assim, o trabalho de resolver uma equação desse tipo em série é encontrar esses coeficientes que estão aqui, Bn e Cn. Bom, e aí a gente tem que dizer quando é que essas séries convergem, né?
Então, elas convergem para todo x menor do que r, né? Ou pelo menos para módulo de x menor do que r, com r sendo o raio, né, do maior círculo no plano complexo, que não tem nenhuma raiz de p de x, né, nenhuma raiz complexa de p de x no seu interior, né? Então, aqui como um exemplo, eu tenho essa equação, x mais 2, que multiplica x2 menos 2x mais 2y, duas linhas, menos 4x, y' mais 6y igual a zero. Então, essa é a equação que é dessa forma, né, com coeficientes polinomiais. P de x, nesse caso, é x mais 2, que multiplica x2 menos 2x mais 1, mais 2. Então, P de x não tem zero como raiz, né? Então, satisfaz as condições para que essa equação tenha solução em série de potências de x. Aí, a gente veio aqui, vai analisar as raízes de P de x. Então, P de x tem uma raiz real, que é a menos 2, e tem duas raízes complexas, que são 1 mais ou menos i. Então, eu marco aqui no plano complexo, menos 2 e as duas raízes. E aí, as duas raízes complexas. E agora eu vou pegar o raio do maior círculo, né, no plano complexo, que não tem nenhuma raiz de P de x aqui dentro. Então, o raio, o círculo é esse que está desenhado aqui, e o raio dele é raiz de 2, né? Você pode verificar aqui por esse ponto, né? Marcando aqui. O raio desse círculo é exatamente igual ao módulo desse número complexo e é também igual ao módulo desse número complexo. E isso, inclusive, mostra uma outra maneira de saber o raio de convergência da série de potências, que é a solução dessa equação, que é o menor dos módulos, né, das raízes de P de x. Então, o módulo dessa raiz é 2, e o módulo dessa raiz é raiz de 2, e o módulo dessa raiz é raiz de 2. Então, assim, o menor dos módulos das raízes vai dar exatamente o raio desse círculo, que eu falei que é o maior círculo, né, que concentra na origem e que não tem nenhuma raiz de P de x no seu interior. Ok, então, nesse caso é o que eu disse aqui. Agora a gente diz assim, olha, a série converge pelo menos para módulo de x menor que r, ou nesse caso, pelo menos para módulo de x menor que raiz de 2. O pelo menos aqui é porque às vezes uma das duas séries, ou às vezes até as duas séries, terminam num determinado n. Então, se a série termina num determinado n, ela converge para todo x, né? Você pode pensar que ela converge para todo x. Então, o pelo menos que está aqui é por causa disso, porque às vezes uma das séries, ou até as duas, termina, quer dizer, a partir de determinado coeficiente, todos os outros são iguais a zero. Então, não faz nem muito sentido você falar em convergência nesse caso, que a série termina num polinômio. Bom, agora vamos ver como é que a gente faz para resolver uma equação diferencial em série de potências de x. Então, vamos considerar esse exemplo, está no meu livro, y duas linhas, menos x, y' menos y igual a zero. Então, o coeficiente de y duas linhas é 1, o coeficiente de y' é menos x, e o coeficiente de y é menos 1. Então, só tem um coeficiente que não é constante, que é o coeficiente de y'. Como é que a gente faz? A gente vai escrever y de x, né, em série, e derivar uma vez, duas vezes, substituir na equação. Então, se y de x é a série de xn, né, n, somatório de n de 0 até infinito de nxn, y', derivando termo a termo, vai ser somatório de n de 1 até infinito de n a n, xn menos 1.
né? Você obtém derivando termo a termo, e o somatório agora começa em 1 porque a derivada de A0 é 0. Então agora começa em 1. Se eu calcular a segunda derivada, vai ser derivada da derivada primeira. Então vai ficar n menos 1, né, derivando o termo geral da série, é n menos 1, n a n, xn menos 2. E agora o somatório começa em 2, porque o primeiro termo dessa série é o A1, né, que não está multiplicando a potência de x, está multiplicando x elevado a zero, e a derivada é zero. Então a derivada de A1 é zero, então a série agora começa em A2. E aí, bom, aí a gente está aqui, ó, daqui para cá, eu estou fazendo um deslocamento nos índices da série, né? Por que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou fazendo um deslocamento de 1. Essa é uma operação que a gente vai precisar fazer com frequência quando vai resolver a equação diferencial por série de potências, né? Por que a gente precisa fazer isso? Bom, a ideia aqui é substituir y, y', y duas linhas na equação diferencial, e depois disso eu tenho uma combinação linear de séries, e a gente quer escrever isso com uma única série. Então, para escrever o lado esquerdo numa única série, é preciso duas condições. Primeiro, que as séries todas sejam da mesma potência, x elevado a n, por exemplo. E depois que que o somatório comece no mesmo índice. Então, a primeira condição de que sejam todas xn, você pode ver que y aqui são potências de xn. Y' a potência é xn menos 1, mas quando multiplicar por x, vai ficar xn. E o y duas linhas, se a gente usar essa expressão, ficaria a potência xn menos 2. Então, aqui a gente precisa fazer um deslocamento de 2. Eu falei que era um deslocamento de 1, um deslocamento de 2, para que y duas linhas fiquem em potências de xn. E como é que a gente faz esse deslocamento de 2? Você pode pensar assim, ó, se você desloca para a direita, né, n menos 2 vira n, está aqui. Então aqui a n vai virar n mais 2, n vai virar n mais 2, e o n menos 1, como eu desloquei para a direita 2, vai virar n mais 1. E o somatório, né, agora que começava em 2, né, eu desloquei para a direita, o índice aqui ele vai deslocar ao contrário. Então ele vai começar em 0. Agora, isso pode ser explicado da seguinte maneira. Se você chamar n menos 2 de n', então aqui ficaria n', né? Se esse aqui é n', então o n' mais 2. Então aqui ficaria n' mais 2, aqui ficaria n' mais 2, e aqui ficaria n' mais 1. E quando o n for 2, o n' é 0. Então dá exatamente isso que está aqui, ó, só que no lugar do n, n'. E aí depois você troca tira a linha. Então vai dar essa expressão que está aqui. Então, essa é a explicação do que eu falei, né, simplesmente do deslocamento que a gente faz, né? Muito bem, agora a gente substitui essas expressões na equação diferencial. Então, aqui está y duas linhas, que é essa somatória que está aqui, já com deslocamento, né, para a direita de 2, então fica um somatório n de 0 até infinito, n mais 1, n mais 2, a n mais 2, xn, menos x, e aí y', que é esse somatório que está aqui, n de 1 até infinito, n a n, xn menos 1, menos y, que é o somatório n de 0 até infinito, de a n, xn, igual a 0. Agora, passando x para dentro, aqui vai ficar xn. Então, eu vou ter todos os somatórios de potências xn, né, que é uma condição para que eu possa escrever no mesmo somatório. E aí tem uma condição que não é satisfeita, que é o início aqui, ó, o n, esse daqui começa em 0, esse começa em 1 e esse começa em 0. E aí como é que a gente resolve esse problema? A gente separa os termos
que não são comuns, né? Que não, as potências que não são comuns. Então, x elevado a zero tem nesse, tem no último, mas não tem nesse. Então, vou separar os termos de índice zero. Então, nesse primeiro somatório, o termo de índice zero vai ser 1 vezes 2 vezes A2. Né? Tá aqui, ó, 2A2. Esse é o termo de índice zero desse somatório. Esse daqui, o termo de índice zero é A0. Né? Então, vai ficar menos A0. Então, separei os termos de índice zero desse somatório, do último, e a partir daí, os somatórios vão começar em 1. Então, posso escrever todos agora no mesmo somatório. Então, vai ficar somatório de 1 até infinito, e aí n mais 1, n mais 2, a n mais 2, menos n a n, menos a n, xn igual a zero. Agora, essa série aqui, olha, isso aqui é zero, eu tenho uma única série aqui, né? Uma única série de potências de x, que é igual a zero, não é só igual a zero para x igual a zero, ela é igual a zero para todo x, né? Já que o p de x nesse caso é 1, então não tem nenhuma raiz. Então, a solução em série de potências para essa equação, ela é válida para todo x. Então, esse aqui é válido para todo x, esse aqui é zero para todo x. Então, a única possibilidade é que todos os coeficientes sejam iguais a zero. Então, do primeiro coeficiente ser zero, 2A2 menos A0 igual a zero, eu tiro que o A2 tem que ser A0 sobre 2. E do segundo, desse colchete aqui ser igual a zero, né? É o coeficiente de xn ser igual a zero. Eu tiro que o n mais 1, n mais 2, a n mais 2, menos n a n, menos a n tem que ser zero. Agora eu vou escrever o coeficiente de ordem mais alta em função dos outros. Então, nesse caso, o a n mais 2 vai ser n mais 1, dividido por n mais 1, n mais 2, vezes a n. Posso cortar aqui o n mais 1. Então, o a n mais 2 vai ser igual a n sobre n mais 2. Então, essa fórmula é uma fórmula que me dá, para cada coeficiente n, o coeficiente dois índices depois. Né? Então, eu posso aplicar essa fórmula nela mesmo. Né? Então, por exemplo, se eu aplico para n igual a 2, eu vou obter o A4. Aí, em função do A2. Se eu aplicar novamente, eu vou obter o A6 em função do A2. Né? Mas como eu tenho um A2 em função do A0, então eu posso obter todos os coeficientes aqui de índice par em função do A0. E da mesma maneira eu posso obter todos os coeficientes de índice ímpar em função do A1. Então nós vamos calcular aqui essa fórmula, chamada fórmula de recorrência, né? Porque você pode aplicar ela sobre ela mesma, né? Então, usando a fórmula de recorrência para n igual a 1, eu vou obter o A3, né? Igual a 1 sobre 3. Se eu aplicar essa fórmula para n igual a 2, eu vou obter o A4, vai ser A2 sobre 4. Mas o A2 eu já calculei aqui a 0 sobre 2, então o A4 vai ser a 0 sobre 8. Se eu aplicar essa fórmula para n igual a 3, eu vou obter, para n igual a 3, eu vou obter o A5, né? Vai ser A3 sobre 5. Mas o A3 eu já calculei aqui é A1 sobre 3, então o A5 vai ser A1 sobre 15. Então, substituindo esses valores, né, os primeiros valores na série de y, né, então seria assim, até o A5, né, até o termo de índice 5, é exatamente isso aqui, A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3 mais A4x4 mais A5x5. Agora eu substituo os coeficientes que a gente calculou. Então o A2
é A0/2, o A3 é 1/3, o A4 é A0/8, o A5 é 1/15. Agora eu vou pôr em evidência os termos que tem A0, né? Então vai ficar 1 mais x2/2 mais x4/8 mais reticências. E os termos que tem A1, vou colocar em evidência. Então vai ficar A1 que multiplica x, aqui x3/3 mais x5/15 mais reticência. E aí acabou. Essa é a solução geral dessa equação em série de potência de x, né? Mostrando aqui, explicitando os 3 primeiros termos não nulos de cada uma das soluções fundamentais, né? Bom, aí vocês podem observar que nesse exemplo, a primeira solução fundamental, né, só tem potências pares, e a segunda solução fundamental só tem potências ímpares, né? Isso aconteceu porque na fórmula de recorrência, o termo AN mais 2 dependeu somente do AN, né? Isso nem sempre acontece, né? Então, por causa dessa forma, da fórmula de recorrência, ela resultou na solução geral, né, em que as soluções fundamentais, uma só tem potência par e a outra só tem potência ímpar. Eu vou mostrar agora com um exemplo que isso nem sempre acontece. Então vamos pegar agora essa equação aqui. X mais 1 que multiplica y duas linhas, né, mais y igual a zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é distribuir esse x mais 1 aqui, y duas linhas. Então distribuindo vai ficar x, y duas linhas, mais y duas linhas, mais y igual a zero. Aí, novamente, escrevi y de x como uma série de potências de x, y' derivando termo a termo é n de 1 até infinito, n a n, xn menos 1, e y duas linhas, derivando termo a termo, é somatório n de 2 até infinito, de n menos 1, n a n, xn menos 2. Bom, a gente quer escrever, substituir y duas linhas na equação, e depois escrever o lado esquerdo como uma única série, né? Um único somatório. E a gente sabe que para isso eu tenho que ter todos os somatórios aqui, potências de xn. Então aí a gente vê que aqui o y é potência xn, né? O y duas linhas que está aqui, dessa maneira não é, né? Aqui, ó, também não vai dar. Se eu multiplicar por x aqui, ó, vai ficar xn menos 1. Então eu tenho que fazer dois deslocamentos aqui no y duas linhas. Um para substituir aqui, ó, que vai ser um deslocamento de 2 para a direita. Então, aqui que é o mesmo deslocamento que a gente fez no exemplo anterior, né? Deslocando de 2 para a direita, vai ficar o somatório de n de 0 até infinito, de n mais 1, n mais 2, a n mais 2xn. E se eu deslocar de 1 para a direita, então aqui vai ficar xn menos 1, né? Aqui vai ficar a n mais 1, o n vai ficar n mais 1 e o n menos 1 vai ficar n, né? E o somatório que começava de 2 vai começar de 1. Então, esse somatório que está aqui, essa série, eu vou substituir nesse termo aqui, ó. Porque quando eu multiplicar por x, vai entrar o x e vai ficar xn, né? Então, nós vamos fazer isso agora. Então, substituindo na equação diferencial, está aqui x vezes esse somatório, que é de 1 até infinito, n mais 1, a n mais 1, xn menos 1, mais y duas linhas, que é esse somatório que está aqui, essa série, n de 0 até infinito, n mais 1, n mais 2, a n mais 2, xn, mais a série de y, que é a n, xn igual a zero. Então, esse x vai passar para dentro, então eu vou ficar com as três séries de xn, né? Só que a primeira série começa em 1, a segunda começa em 0 e a terceira começa em 0. Então, vou fazer
é o mesmo procedimento que eu fiz no outro exemplo, separar os termos de índice zero. Então, nessa série aqui, ó, o termo de índice zero é o 2, né, a 2. Né? Então está aqui, 2 a 2 é o termo de índice zero dessa série. E dessa série, o termo de índice zero é o a zero. Então, 2 a 2 mais a zero. E aí, a partir daí, todos os termos têm potência que comum, né? Todos eles aparecem nas três séries. Então, eu posso colocar sobre o mesmo somatório, né? Somar todas as séries e aí obter, então, que o somatório agora é de 1 até infinito, de n que multiplica n mais 1 a n mais 1, mais n mais 1, n mais 2 a n mais 2, mais a n, xn igual a zero. Então, essa aqui é a série nula, né? Que não é zero somente para x igual a zero, ela é zero, né, para todo x no intervalo módulo de x menor que 1, né, porque o p de x nesse caso aqui, ó, ele tem uma raiz somente, uma raiz real, que é menos 1. Então, a solução em série de potências dessa equação, ela é válida, né, pelo menos para módulo de x menor do que 1. Então, significa que essa expressão que está aqui, ó, ela é válida pelo menos para módulo de x menor que 1. Então, a única possibilidade é que todos os seus coeficientes sejam iguais a zero. Então, de 2 a 2 mais a zero ser zero, eu obtenho que o A2 é menos a zero sobre 2. E do n, que multiplica n mais 1, a n mais 1, mais n mais 1, mais n mais 2, a n mais 2, mais a n ser zero, eu obtenho, né, essa fórmula de recorrência. Né? Eu vou isolar o termo de índice mais alto, né, em função dos outros. Então, isolando aqui o AN mais 2, vai ficar que o AN mais 2 é menos N, que multiplica N mais 1, AN mais 1, está aqui, menos AN dividido por N mais 1, N mais 2. Então, essa é a fórmula de recorrência para a solução em série dessa equação. Então, agora eu vou aplicar essa fórmula para alguns valores, né, de n. Então, para n igual a 1, n igual a 1 vai dar 3, né? E aí, aqui vai ficar menos 2, né? O n é igual a 1, aqui vai ficar 2, então menos 2 a 2, menos a 1, está aqui. E aqui o n é 1, então vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, é essa expressão que está aqui. O A2 é menos A0 sobre 2, então na hora de substituir aqui, vai ficar A0 menos A1 sobre 6. Então, eu obtive o A3 em função do A0 e do A1. Agora, se eu substituir o n igual a 2 na fórmula de recorrência, eu vou obter o A4. Então, o A4 vai ser, o n é 2, então vai ficar 2 vezes 3, que é menos, aqui vai ficar, que é 6, com menos na frente, menos 6. O n é 2, então aqui vai ficar A3, o n é 2 menos A2. Então, dividido por, o n é 2, então vai ficar 3 vezes 4, 12. Então, é essa expressão que está aqui. O A3 e o A2 eu já calculei anteriormente, né? O A3 é A0 menos A1 sobre 6, aqui multiplica por 6, vai ficar A0 menos A1. Troca o sinal, vai ficar 1 menos A0. E o A2 é menos A0 sobre 2. Com menos, troca o sinal, vai ficar mais A0 sobre 2. Tudo isso dividido por 12. Então, aqui vai ficar 1 menos A0 mais A0 sobre 2 é menos A0 sobre 2. Então, eu vou obter essa expressão que está aqui para o A4. Então, obtive, além do A3, o A4 em função do A1 e do A0. Então, eu vou parar no de índice 4, e aí a série
de potências de x para a solução, ela tem essa forma que está aqui, A0 mais A1x mais A2x2 mais A3x3 mais A4x4, etc. Então, agora substituindo os coeficientes, eu vou obter, né, A0, A1, o A2 é menos A0 sobre 2, está aqui, o A3 está aqui, A0 menos A1 sobre 6, tá, A0 menos A1 sobre 6, o A4 é A1 menos A0 sobre 2 sobre 2, então é A1 sobre 12 menos A0 sobre 24. Então, agora eu vou agrupar todos os termos, colocar em evidência, né, o A0, né, e colocar em evidência o A1. Então, os termos que tem A0 que multiplica 1, menos x2 sobre 2, depois, aqui tem A0 também, então é x3 sobre 6, aqui tem A0, menos x4 sobre 24, mais A1 que multiplica, agora os termos que tem o A1, então é x, depois tem menos x3 sobre 6, e agora é mais x4 sobre 12, mais reticências. E aí eu tenho aqui a solução geral, né? Como combinação linear de duas soluções fundamentais em série de potências, e em que a gente explicitou aqui na primeira solução fundamental os 4 primeiros termos não nulos, e na segunda solução fundamental os 3 primeiros termos não nulos. Mas assim, com essa fórmula de recorrência, a gente pode obter quantos termos a gente quiser, né? E essa solução em série, né, cada uma dessas séries, elas convergem pelo menos para módulo de x menor que 1, né? Porque P de x, que é x mais 1, tem somente uma raiz, que é menos 1, né? Que tem módulo igual a 1. Então, esses dois exemplos dão uma ideia, né, de como se resolve uma equação linear de segunda ordem em série de potência de x. Existem alguns casos em que uma das séries termina. Isso acontece quando você tem uma fórmula de recorrência que para um determinado valor de n, um dos coeficientes dá zero, né? E que a fórmula é tal que, se você aplica novamente, os seguintes são iguais a zero, né? Mas assim, basicamente a mesma ideia desse que a gente fez aqui. Então, o resultado importante é que dessa maneira a gente sabe como resolver equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas, né, com coeficientes polinomiais, né, e que zero não seja a raiz do polinômio que é coeficiente de y duas linhas. Existem outros resultados, né, mais gerais, mas assim, a gente vai se limitar a esse caso aqui.